Meu nome é Teresa. Hoje, aos 66 anos, carrego no rosto marcas do tempo, no corpo as cicatrizes da vida e no coração um segredo que guardei por anos. Mas chegou a hora de falar, porque a verdade, por mais dura que seja, também cura. O que vou te contar começou quando eu tinha 59 anos. Uma idade em que muita mulher já está pensando em descansar, em cuidar dos netos, regar as plantas e conversar na calçada. Eu também estava assim. Minha rotina era simples e por fora tranquila. Vendia bolo de pote para ajudar nas contas, cuidava das plantinhas na frente de casa, ia à igreja todo domingo com meu vestido florido e sorriso nos lábios. A vizinhança me via como a Dona T, a senhora tranquila que fazia café fresco e oferecia bolo de fubá. Mas ninguém imaginava a história escondida por trás do meu filho caçula, Josué. Hoje, ele tem 7 anos. É meu tesouro, risonho, esperto, cheio de perguntas e de uma luz que clareia até os dias mais escuros. Mas a forma como ele veio ao mundo foi um terremoto que destruiu tudo que eu achava que era seguro. Eu estava separada do meu ex-marido havia quase 20 anos. Quando ele reapareceu, parecia um homem mudado. Trazia um ar de quem tinha sofrido. Dizia que estava doente, que sentia saudade da família, que só queria conversar. Eu hesitei, mas o coração mole falou mais alto. Não por amor. Eu não o amava mais. O que me moveu foi pena, carência, um medo solitário que só quem dorme sozinha por muitos invernos entende. Deixei ela entrar. Uma visita rápida, pensei. Uma conversa e pronto. Mas naquela noite, a conversa virou silêncio. E o silêncio virou violência. Não houve grito, nem tapa. Mas houve algo muito pior. O peso do corpo dele forçando o meu, a vontade dele atropelando a minha dor, como se meu não fosse apenas um detalhe. Foi o mesmo abuso que me fez fugir dele tantos anos atrás. E ali, naquele instante, eu revivi cada medo, cada vergonha, cada fraqueza que achei que já tinha deixado para trás. No dia seguinte, eu me calei. Não contei a ninguém. Tranquei tudo, no fundo da alma, e segui como se nada tivesse acontecido. Era mais fácil pensar que tinha sido só um pesadelo, só mais uma dor entre tantas. Mas o corpo não esquece. E um mês depois os sinais começaram. Enjoo, cansaço, tontura. Achei que era a menopausa avançando. Fui ao postinho, fiz exames, e quando o médico entrou com aquele papel na mão, meu mundo desabou. Dona Teresa, a senhora está grávida. A voz dele parecia distante. A sala girava. Eu só conseguia pensar. Como? Aos 59? E daquele homem? O chão sumiu. O ar foi embora. E ali começou a maior batalha da minha vida. Naquela noite, depois de ouvir o médico, eu voltei para casa andando. Devagar. Cada passo parecia uma eternidade. O envelope do exame tremia na minha mão, mas não era o papel que pesava. Era o que ele carregava dentro. Uma vida. Uma vida que tinha começado no momento mais sombrio da minha história. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto por horas. O ventilador girava devagar, como se zombasse da minha angústia. Eu não conseguia chorar. Não conseguia dormir. A cabeça fervia de perguntas que não tinham resposta. Aos 59 anos, viúva da esperança, mãe de filhos adultos com os ossos já cansados, como eu ia carregar uma gravidez? Como ia contar? Como ia encarar o mundo? Mas, no meio da confusão, uma certeza começou a brotar devagar.
O bebê não tinha culpa. Ele era inocente. Era vida. E mesmo que tivesse nascido de uma dor, ele merecia ser acolhido, protegido, amado. Nem que só por mim. Pensei em contar para alguém, mas a vergonha veio antes. O medo também. E então, como a verdade sempre dá um jeito de escapar, ela saiu. Da minha boca antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Foi o próprio agressor, o pai biológico, quem espalhou a notícia. Com a língua afiada e o coração vazio, ele saiu dizendo que eu tinha me engraçado com outro homem. Que andava por aí, depois de velha, me oferecendo. Disse para os vizinhos, para meus filhos, até para o pastor da igreja. Pintou uma história que me reduzia a uma mulher sem moral, uma pecadora ridícula, uma vergonha. A mentira correu como fogo em palha seca. Em poucos dias, eu já era o assunto das calçadas. As vizinhas que antes me davam bom dia passaram a cochichar. Algumas amigas sumiram. Aquelas mesmas que dividiam receita de bolo passaram a me olhar como se eu fosse um escândalo ambulante. Um dos meus filhos mais velhos me ligou. A voz dele era fria. Mãe, é verdade isso que estão dizendo? Tentei explicar. Mas quando a mágoa entra antes da escuta, a verdade parece mentira. A decepção dele doía mais que qualquer ofensa. Era como se eu tivesse virado um peso, um erro. O pior ainda estava por vir. O próprio agressor bateu na minha porta, com o rosto vermelho e o dedo em riste. Esse filho não é meu. Você está tentando me envergonhar. Vai se arrepender. A raiva dele me paralisou. Mas não era a primeira vez. Eu já conhecia aquele tom de ameaça. Já tinha vivido anos sufocada por ele. E por um instante, quis recuar, me esconder. Mas naquela noite, com os olhos inchados e a mão sobre a barriga, algo mudou. Fui até a cozinha, peguei um caderno velho e comecei a escrever. Era a minha maneira de gritar sem fazer barulho. De contar tudo que eu não tinha forças para falar. Cada página era um pedaço da dor, mas também um sussurro de esperança. A cada linha escrita, nascia em mim uma certeza nova. Minha voz ainda era minha. E mesmo sozinha eu ia usá-la, porque eu sabia que se não falasse, ele ia me calar de novo. E dessa vez, eu não ia deixar. Os dias passaram, mas o tempo parecia não andar. Cada manhã era uma luta contra o próprio corpo, que doía, enjoava, cansava como se quisesse desistir. E cada noite era uma batalha contra a cabeça, que pensava demais, que sussurrava dúvidas, que insistia em lembrar de tudo o que eu queria esquecer. A barriga ainda era pequena, mas a angústia já era enorme. Minhas mãos tremiam quando eu me olhava no espelho. Eu via rugas, cansaço, marcas de uma vida dura. E agora, no meio de tudo isso, uma gravidez. Uma criança crescendo dentro de mim, numa idade em que eu achava que só veria meus netos crescerem. Nunca imaginei ter outro filho. Não desse jeito. Não assim. Meus filhos mais velhos pararam de ligar. Cada um, do seu jeito, encontrou uma desculpa para se afastar. Disseram que precisavam de tempo para digerir. Mas esse tempo virou silêncio. Virou ausência. A casa ficou muda. E eu, sozinha com minha dor, sentia a solidão bater mais forte a cada noite. Ainda assim, eu segui. Fazia o que dava. Tomava meu chá, comia o que conseguia, caminhava devagar pela calçada só para lembrar ao corpo que ele ainda era meu. Mas tudo parecia mais difícil. Foi num desses dias cinzentos que eu reencontrei a Cida. Eu estava na feira comprando umas frutas quando ouvi. Tê, é você? Olhei e levei um tempo para reconhecer.
Era ela, minha amiga de juventude. Aquela que dançou comigo no casamento, que dividiu o segredo de adolescência, que sumiu da minha vida, mas nunca do meu coração. Ela me olhou com espanto e ternura, viu logo a barriga começando a aparecer, me abraçou forte, sem perguntar nada. Eu chorei no ombro dela, como se tivesse guardado aquele choro só para aquele momento. Fomos para minha casa tomar café, e ali, entre uma xícara e outra, eu contei tudo. Pela primeira vez, sem esconder nada, sem florear, sem fingir que era só um acaso da vida, ela ouviu tudo calada. Segurou minha mão com firmeza. Quando terminei, ela disse: "Você não tá sozinha mais? Não. Agora tem a mim. E tem essa criança que já tá vindo com coragem no sangue." A partir desse dia, Cida virou meu alicerce. Vinha me visitar, trazia comida, comprava vitamina, me levava ao postinho quando eu estava sem forças. E mais do que isso, me lembrava de quem eu era, de quem eu sempre fui. Firme, guerreira, mulher inteira. Foi ela quem falou, olhando nos meus olhos: "Você precisa registrar esse bebê, garantir os direitos dele. Esse homem não pode sair impune." Na hora eu hesitei. Justiça? Justiça para mulher velha, pobre, desacreditada? Era difícil acreditar. Mas a fala dela plantou uma semente. Pela primeira vez, eu pensei em justiça. Não por vingança, mas por respeito, por dignidade, por aquele bebê que não tinha culpa de nada. E naquele dia, eu dormi com um caderno no colo e um pensamento novo no coração. Se eu sobrevivi até aqui, posso ir mais longe. E agora por 2. Foi a Cida que me levou até a Defensoria Pública. Ela dizia que a justiça não tinha idade nem aparência, que era direito, e direito a gente não implora, exige. Mesmo com o medo apertando, o peito fui. Com as mãos suando, os joelhos bambos, mas fui. Entrei naquele prédio como quem entra numa arena, sem saber se ia vencer, mas decidida a lutar. A recepção estava cheia. Mulheres como eu, com olhos fundos, com dores diferentes, mas o mesmo silêncio. Aquilo me encorajou. Não era só eu. Nunca foi só eu. Quando finalmente sentei na frente da advogada, o coração batia tão alto que parecia querer fugir pela boca. Mas quando ela me olhou nos olhos e perguntou meu nome, senti que podia respirar. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me via. Contei tudo. Não omiti nenhum detalhe. Falei com a voz trêmula, com pausas longas e lágrimas correndo. Mostrei os exames, os registros do postinho, até o boletim de ocorrência que eu tinha, feito semanas depois, morrendo de vergonha. A advogada me ouviu com atenção. Quando terminei, ela suspirou e disse com firmeza: "Dona Teresa, o que a senhora sofreu tem nome, é violência. E essa criança tem direito à verdade e à proteção da justiça." Foi como se alguém acendesse uma vela dentro do meu peito. Pela primeira vez, eu ouvi que aquilo que me doía tanto não era exagero. Tinha nome e tinha peso. Entramos com o pedido de investigação de paternidade. Claro que ele negou tudo. Disse que eu era uma mulher solta, que andava com homens escondida, que só queria arrumar pensão. As palavras dele doíam, mas já não cortavam tanto. Eu estava começando a criar casca. Então veio a parte mais dura, o exame de DNA. Tive que ir até o laboratório, dar meu sangue, levar a papelada, responder perguntas invasivas e, pior, ver meus filhos convocados como testemunhas. Alguns se recusaram a ir. Diziam que não queriam se meter. Outros foram, mas com um olhar distante,
como se eu fosse uma estranha. O julgamento moral começou antes mesmo da justiça falar. Ouvi insinuações, olhares de pena, comentários baixos, mas fiquei firme. Lembrei da mão da Cida apertando a minha, do chutinho que senti naquela manhã, do diário que eu escrevia toda noite. Quando o resultado chegou, meu coração parecia que ia explodir. O pai era ele, a justiça reconheceu. Determinou a pensão, e naquele instante, mesmo sem aplauso, eu me senti vitoriosa. Ele não apareceu mais. Disse que o teste era forjado, que era armação de advogado. Mas agora não adiantava. Estava ali, escrito em papel oficial. Verdade selada, minha barriga já estava grande. E com ela, crescia algo mais poderoso. A certeza de que eu não era mais vítima. Eu era mãe. E mãe que é mãe, vira rocha quando precisa. Com o resultado do exame nas mãos, senti um alívio que mal sabia explicar. Era como se depois de tantos meses sufocando com a dor, eu tivesse finalmente conseguido respirar. Mas a vitória na justiça era só uma das batalhas. A mais difícil ainda estava dentro de mim. 7 meses de gestação. A barriga já dominava meu corpo. Meu andar era lento, os pés viviam inchados e até sentar na cadeira de balanço se tornava uma tarefa. Mas mesmo com todos esses incômodos físicos, a dor mais funda ainda era a emocional. Eu acordava todos os dias com a missão de carregar aquela vida até o fim. A missão de amar um filho que nasceu do pior dos momentos, mas que não carregava nenhuma culpa. Pelo contrário, ele era o que me mantinha de pé. Aos poucos o vento começou a mudar. As vizinhas, antes tão rápidas em julgar, começaram a se aproximar de novo. Devagar, claro, como quem pisa em terra desconhecida. Uma trouxe roupinha de bebê. Outra perguntou se eu precisava de fraldas. Uma senhora que sempre me ignorava no portão parou um dia e disse: "Eu pensei errado da senhora, Teresa. Me perdoa." Eu sorri. Um sorriso pequeno, cansado, mas sincero, porque o rancor não me interessava mais. Eu não queria viver carregando mágoa. Já bastava o que a vida tinha posto nas minhas costas. A maior surpresa foi ver meus filhos começarem a voltar. Primeiro um telefonema, depois um "tô passando para te ver rapidinho." O mais velho, que tinha sido o mais duro comigo, apareceu um dia com uma sacolinha. "Mãe, eu ainda tô tentando entender tudo, mas sei que esse menino é sangue meu também." Dentro da sacola, um pacote de fraldas. E foi como se ele tivesse me dado um pedaço do coração. Josué, ainda sem nome na época, porque eu guardava esse nome no peito como promessa. Se mexia muito. Toda noite, eu sentia ele girando, chutando, como se dançasse dentro de mim. Botava a mão na barriga e dizia baixinho: "Calma, meu filho. Já você vai conhecer o mundo." E mesmo exausta, eu cantava. As mesmas músicas que minha mãe cantava para mim. Aquelas canções antigas, de ninar alma. E cada nota que saía da minha boca era uma declaração. "Você não é vergonha. Você é milagre." A Cida organizou um chá de bebê simples. Nada de luxo. Só com gente que me conhecia de verdade. Com quem sabia da minha história e me respeitava por ter sobrevivido a ela. Ganhamos roupinhas, paninhos, uma banheirinha azul. E ganhei o que mais precisava: acolhimento. Entre risadas e lembranças, eu sentia algo novo nascer em mim. Não era só o bebê. Era uma Teresa diferente. Mais firme, mais inteira.
Uma mulher que tinha enfrentado o abandono, o abuso, o julgamento, e ainda estava ali, sorrindo. Mas o destino, esse danado, ainda me preparava mais um susto. No 8º mês, Josué resolveu que já era hora de nascer. Era madrugada quando acordei com a dor, uma fisgada funda lá no ventre, que não era como as outras. Diferente das cólicas ou dos incômodos que eu já vinha sentindo nas semanas anteriores. Era uma dor que vinha e voltava, como ondas, e a cada volta vinha mais. Forte, mais insistente, mais profunda. Eu conhecia aquilo. Mesmo passados tantos anos desde meu último parto, o corpo nunca esquece. Era chegada. Me levantei devagar. Encostei no armário, respirei fundo. A casa estava em silêncio. Só se ouvia o som do ventilador girando. E, ao longe, o cantar de um galo apressado. Sentei na cama e fiquei ali, tentando me convencer de que podia ser alarme falso. Mas não era. Liguei para Cida. A voz dela saiu embargada de sono e preocupação. Tê, o que foi? Tá na hora, amiga. Ele quer nascer. Ela não hesitou. 10 minutos depois, já estava na minha porta de chinelo, cabelo preso às pressas e uma bolsa na mão. Bora, minha irmã. Vai dar tudo certo. Já deu. Você já venceu. No carro, o silêncio era cortado apenas pelos meus gemidos contidos. Cida dirigia rápido, mas com cuidado, e segurava minha mão nos sinais vermelhos. Eu tremia, não de medo, de emoção. Porque eu sabia que aquele momento não era o fim da dor. Era o início de uma nova história. Chegamos ao hospital. Fui direto para a sala de parto. A médica, que me acompanhava desde o começo da gestação, sorriu ao me ver. Já conhecia minha história. Já sabia da coragem que me sustentava. Dona Teresa, o menino tá pronto. E a senhora também. Senti as lágrimas escorrerem sem esforço. Era como se todo o corpo se preparasse para explodir em sentimento. As horas seguintes foram duras. Contrações que rasgavam, suor escorrendo, os olhos fechados tentando buscar forças, que eu nem sabia que tinha. A cada dor, eu lembrava dos meses passados, das noites em claro, das humilhações, dos olhares tortos, e entre uma contração e outra, eu repetia como oração: vai dar certo, até que veio o choro. Choro forte, rasgado, cheio de vida. Um choro que encheu a sala e me encheu por dentro. Quando colocaram Josué no meu peito, eu quase não acreditei. Ele era pequeno, molhado, quente, e meu chorei. Chorei tudo que não chorei nos últimos meses. Chorei pela violência, pela solidão, pelas dúvidas, pelas injustiças. Mas acima de tudo, chorei por amor. Um amor que, mesmo nascido do pior, era o mais puro que eu já tinha sentido. Cida entrou depois com o rosto lavado de choro e me abraçou como se tivesse parido comigo. Ele chegou, Tê, e é lindo, como você. Recebi mensagens dos filhos. Alguns vieram no hospital. O mais velho me olhou com olhos marejados e disse: desculpa, mãe. A senhora foi mais forte do que todos nós juntos. E naquele momento, ali no leito, com Josué no meu colo, e a alma leve, eu entendi. Eu não precisava provar mais nada. Eu era mãe, de novo. Com tudo o que isso significa. Com dor. E com toda a luz que aquele menino trouxe para minha vida. Voltar para casa com Josué nos braços foi como entrar num novo mundo com a mesma mobília. Tudo estava no mesmo lugar. O sofá antigo, a cadeira, de balanço na varanda, o cheiro do café na cozinha, mas nada era igual. Porque eu já não era mais a mesma. Eu era uma mulher de 59 anos com um recém-nascido no colo. Uma mãe tardia, julgada,
desacreditada, mas agora com uma missão inegociável: cuidar daquela vida que dependia de mim para tudo. As primeiras noites foram intermináveis. Josué chorava muito. Acordava a cada 2 horas, mamava com fome, soluçava, de cólica. Eu, com o corpo já cansado, a coluna doendo, os olhos vermelhos, segurava firme. Passava madrugadas inteiras com ele no colo, ninando no peito, sussurrando canções antigas e promessas novas. Eu tô aqui, meu filho, com tudo que eu sou. Durante o dia, a batalha era outra. Eu precisava cuidar da casa, lavar roupa, cozinhar, tomar banho, tentar dormir um pouco. Mas tudo girava em torno dele. Até o tempo parecia andar no ritmo do seu sono. A Cida continuava, presente. Chegava com sacola de mercado, preparava meu café, ajudava com o banho dele. Ela era meu braço direito, minha amiga, minha rede. E sem perceber, virou madrinha de coração. Josué, mesmo bebê, parecia reconhecê-la. Chorava menos no colo dela. Sorria quando ouvia sua voz. Meus filhos, antes tão frios, começaram a se reaproximar. Um vinha buscar fraldas, outro trazia leite. O mais velho, vez ou outra, passava e ficava 1 horinha olhando o irmão dormir. Mãe, ele parece com a senhora, dizia, como quem tentava se conectar. E, devagar, a casa foi se enchendo de novo, de vozes, de risos, de passos miúdos. Até as plantas do quintal pareciam mais verdes, mas não era fácil. Teve dias em que me peguei chorando escondida, no banheiro, com medo de não dar conta. O peso da idade, da responsabilidade, da memória do abuso, tudo pesava, às vezes mais do que eu conseguia segurar, mas bastava olhar para ele, e tudo se rearrumava dentro de mim. Josué crescia saudável, forte, esperto. Cada sorriso era uma cura, cada olhar um remédio. E mesmo sem saber, ele foi me reconstruindo, pedaço por pedaço. Não importava mais como ele tinha chegado. O que importava era que ele estava ali, e me fazia sentir viva. Mas no fundo eu sabia. Um dia ele ia crescer, ia perguntar, ia querer saber, e eu teria que contar. Josué crescia rápido. Com 2 anos já falava tudo. Com 3, corria pela casa como um furacãozinho de risos e perguntas. Com 4, queria saber por que a lua sumia de dia. Com 5, inventava histórias e me chamava de rainha. E aos 6, veio a pergunta, que eu sabia que um dia viria. Era uma tarde quente. Estávamos no quintal regando as plantas, como fazíamos todo fim de tarde. Ele carregava o regador pequeno que a Cida deu de presente, e eu mexia nas folhas da roseira, distraída. De repente, ele parou. Olhou para mim com aquela carinha séria que só ele sabia fazer. Mãe, eu nasci de quem mesmo? A mangueira escorregou da minha mão. O coração disparou. O tempo pareceu parar. Como assim, filho? É que a Cida disse que era difícil uma senhora da sua idade ter filho. E a professora falou hoje que eu tinha um nome bonito. Aí eu fiquei pensando. Eu vim da senhora mesmo? Sentei na rede. O chão balançava por dentro. Ele veio e se sentou no meu colo, com o rostinho colado, no meu peito. Peguei a mãozinha dele, pequena e quente, e respirei fundo. Você nasceu de mim, Josué, da minha barriga, do meu ventre, mas o jeito como você chegou foi diferente. Foi num momento muito difícil da minha vida. Mas mesmo assim, foi com amor que eu te trouxe ao mundo. Ele franziu a testa. Você chorou quando eu nasci? Muito.
mas não foi de tristeza. Foi de amor, de emoção, de alívio. Você trouxe luz quando tudo estava escuro. E meu pai? Ah, essa pergunta, a que eu ensaiei tantas vezes, a que eu mais temia. Filho, seu pai foi alguém que fez coisas muito erradas. Ele machucou a mamãe, e por isso ele não faz parte da nossa vida. Mas você não veio por causa da dor. Você veio apesar dela, e isso te faz ainda mais especial. Ele ficou quieto por um tempo. Depois me abraçou forte, daquele jeito que só criança sabe. Eu gosto de ter só você. Eu chorei. Chorei baixinho, sem ele ver. Chorei de alívio, de orgulho, de medo que passou. E de gratidão, porque eu sabia que tinha conseguido proteger ele do pior, sem esconder a verdade. Mas no fundo, eu sentia. Um dia o passado bateria à porta. E ele teria que entender mais do que palavras doces podiam dizer. E esse dia estava mais próximo do que eu imaginava. Posso seguir para o capítulo 9? Ou você disse? O ChatGPT disse, vamos em frente. Capítulo 9. Quando o passado bate à porta. Foi numa tarde comum. Sol alto, céu limpo, Josué brincando no quintal com seus carrinhos, o cachorro correndo atrás dele, risadas leves que faziam a casa parecer um pedaço do céu. Eu estava no tanque, lavando roupa na bacia, com as mãos na espuma e a cabeça cheia de gratidão, até que o portão bateu. Achei que fosse o carteiro ou algum vizinho trazendo bolo. Sequei as mãos na toalha e fui atender com um sorriso no rosto. Mas o sorriso sumiu quando vi quem era. Ele, ponto mais velho. Olhos fundos, barba rala e grisalha, roupa simples, mas o mesmo olhar de sempre. Aquele que mistura arrependimento fingido com a arrogância de quem nunca pagou pelo que fez. Teresa. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Fiquei parada, com a mão na maçaneta do portão, o coração batendo alto. O que você quer? Eu soube que ele tá crescendo, que tá bem. Eu queria ver o menino, saber dele. Eu mudei, Teresa. Tô arrependido. As palavras dele soavam gastas, usadas, ensaiadas, e eu não era mais aquela mulher de coração mole. Eu tinha atravessado um deserto para proteger meu filho, e não era ali diante do homem que quase me destruiu que eu ia vacilar. Você teve chance de ser pai, teve chance de ser homem, mas escolheu mentir, humilhar, sumir. Agora o tempo passou, e você não faz parte dessa história. Mas ele é meu filho. A voz dele subiu, e alguns vizinhos olharam pelas janelas. Ele é meu filho. Você nunca esteve aqui, nunca cuidou, nunca sequer mandou um brinquedo, um bilhete. Ele não te conhece. E não vai ser agora, por culpa ou arrependimento, que você vai invadir o que construímos sem você. Ele chorou. Ou fingiu que chorava. Disse que queria apenas olhar, que queria recomeçar. Mas confiança quebrada não se emenda com lágrimas. Vai embora. Eu disse firme. Vai embora e não volta. A justiça já te obrigou a fazer o mínimo. E o resto? Você perdeu quando me virou as costas. Fechei o portão sem gritar, sem chorar. Só com a certeza de que proteger o Josué era minha missão até o fim. Voltei para dentro, vi ele brincando com o cachorro e um suspiro saiu de mim como quem exala um peso antigo. Cida, que viu tudo da janela da cozinha, me abraçou. Você? Não precisa provar mais nada, Tê. Já venceu faz tempo, e naquele abraço eu soube. Perdão não é deixar voltar, é deixar ir, sem deixar ferir de novo. Mas o mais bonito ainda viria.
ver Josué crescer com liberdade, com amor e com o futuro que nenhum passado podia manchar. Josué agora tinha 8 anos. Estava grande, curioso e com um brilho nos olhos que contagiava qualquer um por onde passava. Era o tipo de criança que chamava todo mundo de tia ou tio, que dizia obrigado sem ninguém mandar, que beijava minha testa todo dia antes de dormir e sussurrava: "Boa noite, mãe. Deus te abençoe. Obrigado por tudo." Toda vez que ouvia isso, meu coração se apertava, de amor. Era um amor tão imenso que às vezes doía no peito, porque eu sabia de onde ele tinha vindo. Sabia do escuro onde aquela luz nasceu, e principalmente sabia da força que foi necessária para trazê-lo ao mundo, para protegê-lo, para permitir que ele crescesse leve. Ele não sabia tudo, mas já sabia o essencial, que nasceu de uma mulher mais velha, que foi muito amado, que era diferente, mas especial. Na escola, os professores diziam que ele era gentil, inteligente, sensível. Um menino que cuidava dos outros, que se preocupava quando via alguém triste, que gostava de dar flor para a professora. Um dia, a diretora me chamou na saída. "Dona Teresa." O Josué falou na sala que a senhora é a mãe mais forte do mundo, que ele nasceu da senhora e da coragem. Eu chorei ali mesmo no pátio da escola, com o caderno na mão e o sol batendo no rosto. Não de tristeza, de gratidão. Meus outros filhos, agora adultos, se transformaram em irmãos protetores. Levavam ele no parque, ensinavam a andar de bicicleta, ajudavam no dever de casa. Um deles, que foi o mais distante durante a gravidez, agora era quem mais fazia questão de aparecer nos aniversários, de mandar mensagem, de chamar o irmão de meu orgulho. A família, que no início virou as costas, agora se reaproximava, com carinho e admiração. Vizinhos que cochicharam por meses no portão, agora traziam presentes, perguntavam de Josué, elogiavam sua educação, e eu? Eu continuava sendo a Dona Teresa dos bolos de pote, das plantas na calçada, da fé inabalável. Mas dentro de mim, algo havia mudado para sempre. Eu era uma mulher que enfrentou o inferno e voltou com uma criança no colo. Uma mulher que carregava no ventre uma história de dor e transformou em amor. E agora, vendo aquele menino crescer, eu sabia. Tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada julgamento, cada noite sem dormir, cada passo solitário. Porque formar um ser humano é um milagre lento, e eu estava vendo o milagre florescer. Foi então que decidi registrar tudo, não só para mim, não só para ele, mas para todas as mulheres que, como eu, acharam que a vida tinha acabado, quando na verdade ela estava só começando de novo. Comecei a escrever numa noite de chuva. Josué já dormia, enroscado no cobertor, com o bichinho de pelúcia que ganhou do irmão. A casa estava silenciosa, e eu sentia que algo dentro de mim precisava sair. Peguei uma folha de caderno, daquelas pautadas, e comecei a escrever com minha letra torta, que já não era tão firme quanto antes, mas ainda era minha. No topo da página escrevi: "Para Josué, quando tiver coração de adulto." Essa carta não era um desabafo. Era um testemunho, um presente, um legado, uma forma de garantir que, quando ele crescesse e quisesse saber mais do que as respostas simples que dei quando ele era pequeno, ele encontrasse minha verdade, minha voz, minha alma. Escrevi que ele foi gerado em um momento de escuridão, mas que nunca, nem por um segundo, foi visto por mim como um erro. "Filho, você nasceu quando eu já pensava que tinha vivido tudo. E mesmo assim, foi você quem me ensinou a viver de verdade.
Escrevi que lutei por ele mesmo sem forças, que enfrentei mentiras, julgamento, abandono, que chorei sozinha muitas noites, mas que nunca deixei de acreditar que ele era a luz. Você mudou meu nome. Me fez mãe de novo, mas dessa vez com mais verdade do que nunca. Expliquei, sem entrar em detalhes cruéis, que o pai dele tinha falhado, que tinha machucado, que não merecia lugar na história que a gente construiu juntos, mas que ele, Josué, não carregava esse passado. Ele era a chance de um futuro. Você foi o milagre que nasceu no meu deserto, e cada passo teu cura uma parte de mim que o mundo tentou destruir. Escrevi que ele tinha irmãos que o amavam, uma madrinha que era anjo e uma mãe que, embora cheia de falhas, nunca faltou em amor, e que, acima de tudo, ele tinha o direito de crescer livre da dor que o gerou. Terminei a carta com uma oração antiga, daquelas que minha mãe me ensinou quando eu ainda era menina. Que você seja sempre mais forte que a maldade, mais leve que a dúvida e mais certo do que veio ao mundo fazer. Dobrei as folhas com cuidado. Guardei dentro de um envelope amarelado. Na frente escrevi o nome dele com calma, como quem sela um segredo sagrado. E escondi no fundo da gaveta do meu armário, atrás dos lençóis antigos, onde ninguém mexe. Um dia, ele vai encontrar. Ou talvez eu mesma entregue quando sentir que é a hora certa. E quando ele ler com o coração maduro, vai entender tudo, sem mágoa, com maturidade e com amor. Mas antes disso, eu precisava contar essa história para mais gente, para outras mulheres, para quem ainda está na escuridão e precisa de um fio de esperança, porque essa carta não era só para ele, era para todas nós. Hoje, aos 66 anos, com os cabelos já bem mais brancos e os passos um pouco mais lentos, olho pela janela da sala e vejo Josué correndo pelo quintal com o cachorro. Ele gargalha alto, daqueles risos que fazem os pássaros se calarem para ouvir. Está maior, mais esperto, com os olhos curiosos que puxou dos meus e a doçura que só Deus sabe de onde veio. A Cida, como sempre, tá sentada na varanda, tomando café e bordando. Meus filhos mais velhos passam aos fins de semana. Trazem frutas, compram remédio, ajudam com as contas. Até as vizinhas que antes viravam a cara, agora elogiam minha força e me pedem conselhos. Mas essa história, essa que eu contei até aqui, eu guardei por muito tempo. Não por vergonha, mas porque a dor ainda era crua demais. E para mim, dor precisa ser curada antes de ser dividida. Agora, curada, eu decidi contar, porque eu sei que tem muitas mulheres que ainda vivem no silêncio, que carregam culpas que não são suas, que foram violentadas, desacreditadas, julgadas, que vivem como se tivessem feito algo errado só por terem sobrevivido. Essa carta, que começou para o Josué, virou algo maior. Virou um grito de liberdade, um abraço para quem nunca recebeu um lembrete de que a dor não define ninguém. O que nos define é o que a gente escolhe fazer com ela. Se eu conseguir, você também consegue. Se você foi ferida, desacreditada, abandonada, saiba que há força dentro de você que nem imagina. Talvez você só precise ouvir isso da boca de quem já esteve no fundo e voltou. Talvez você só precise de uma Cida. Toda mulher merece uma Cida na vida. Alguém que segure a mão no escuro, que diga você não está sozinha, que traga chá de camomila e coragem no mesmo pacote. E se você ainda não tem uma, seja a Cida de outra. Josué não é lembrança de dor. Ele é símbolo de resiliência, de esperança, de reconstrução. Eu não desejei passar pelo que passei.
Mas hoje eu entendo. Minha história pode ser ponte, pode ser farol. Pode ser âncora para quem está sendo arrastada pela correnteza. Então, se você chegou até aqui, lendo minhas palavras, ouvindo meu coração, obrigada. E agora eu quero te fazer um convite. Hoje minha vida tem outro ritmo, outro sentido, a mesma casa simples, o mesmo quintal com roseira, a cadeira de balanço que range nas noites silenciosas. Mas dentro de mim, tudo mudou. Josué está com 9 anos. Um menino de fala firme, que ama matemática, que abraça os professores e que ainda dorme no meu quarto quando tem pesadelo. Ele é minha companhia, meu aprendizado diário, meu motivo para levantar da cama nos dias difíceis. Acordamos cedo todos os dias. Eu preparo o café, o dele com leite e achocolatado, o meu com pão e manteiga. Ele se veste sozinho, organiza a mochila e me pergunta: Mãe, hoje vai ser um bom dia? E eu respondo sempre: se depender de nós, vai ser sim. A rotina é cheia de pequenos milagres. Ele me ajuda com o mercado, organiza os brinquedos do cachorro, diz bom dia para cada vizinho. Todo mundo no bairro conhece o Josué. Todo mundo sabe o que passamos. E hoje, todo mundo respeita. Voltei a vender meus bolos de pote. No início, com medo de não dar conta, mas Josué me ajuda a etiquetar os potes, a embalar com cuidado. Quando as encomendas aumentam, a Cida aparece com o avental e um sorriso, como quem diz: não esqueça quem você é. E de fato, eu não esqueço. Sou avó, sou mãe, sou sobrevivente. Sou mulher que foi desacreditada e que acreditou em si, mesmo assim. A saúde tem seus desafios. As dores nos joelhos são mais constantes, o cansaço vem mais cedo. Mas o que me move é muito maior do que o cansaço. Josué é um menino que veio ao mundo de um jeito duro, mas cresce com leveza. Ele não carrega o rótulo da origem, carrega o amor da criação. E isso para mim é milagre diário. Meus filhos mais velhos hoje são aliados. Ajudam com as despesas, marcam consultas, compram livros para o irmão. Eles me pedem desculpas, vez ou outra pelo tempo perdido. E eu só digo, o tempo da reconciliação é agora. E isso já basta. A Cida virou parte da família. Josué a chama de Dinda com orgulho. Ela vem nas festas, nas reuniões escolares, nas noites em que eu só preciso de um chá e um colo. Tem dias em que me pego olhando para o céu, pensando em tudo que vivi. No abuso, no julgamento, na solidão. Mas principalmente, penso no que construí depois disso. Minha vida hoje é simples, mas é cheia de verdade. E mesmo que os fantasmas do passado, vez ou outra, tentem espiar pela fresta da memória, eu os deixo do lado de fora, porque dentro de mim mora a paz. Uma paz que veio depois da tempestade. Uma paz que eu construí, dia após dia, com afeto, com resistência, com fé. Mas o futuro ainda me reserva sonhos. Pode parecer estranho para muita gente, mas mesmo depois de tudo, eu ainda sonho. Não sonho mais com coisas grandes, caras ou impossíveis. Meus sonhos agora têm cheiro de café, barulho de risada de criança e o calor de um colo sincero. São sonhos miúdos, mas cheios de alma. Quero ver Josué crescer com liberdade, ver ele escolher o que quer ser, sem medo de errar. Quero acompanhar os trabalhos da escola, torcer nos jogos da educação física, chorar na formatura. Quero ajudar ele a se preparar para o primeiro amor, para a primeira frustração e estar ali, com o mesmo abraço de sempre, dizendo: vai passar, filho. Quero envelhecer perto dos meus.
Quero que meus filhos saibam que, mesmo com tantos tropeços, a gente deu certo. Quero ver meus netos, os que virão, se Deus quiser, correndo nesse mesmo quintal onde Josué aprendeu a andar. Penso em escrever um livro com minha história, não para me exibir, mas para deixar algo que fique, algo que ajude outras mulheres, algo que diga: você não está sozinha. A carta que escrevi para o Josué vai estar lá, do jeitinho que escrevi, com a letra torta e as palavras certas. Quero organizar um grupo de apoio aqui no bairro. Já tem outras mulheres me procurando, contando suas dores, seus abusos, suas culpas. E eu escuto, acolho, digo o que ninguém disse para mim na época. Você ainda é inteira, mesmo quebrada, mesmo ferida. Ainda é mulher, ainda é vida. E, no meio disso tudo, também quero cuidar de mim. Fazer meus exames, meus check-ups, dormir mais, voltar a fazer crochê, ler mais romances, cuidar das minhas plantinhas com calma e aprender a descansar sem culpa. Porque por muito tempo eu só sobrevivi. Agora, eu quero viver. Não quero esquecer o que passei. Quero lembrar com leveza. Como quem olha para uma cicatriz e pensa: doeu, mas sarou. Josué ainda não leu a carta. Tá guardada. E vai continuar guardada até o dia em que eu olhar nos olhos dele e sentir: agora ele entende. E aí, com a mão firme, eu vou entregar aquele envelope. E naquele dia, vamos chorar juntos. Mas será um choro bonito, de libertação, de entendimento, de amor que atravessou o tempo. Se eu tenho planos para o futuro, tenho sim. Quero continuar escrevendo, acolhendo, cuidando do meu filho e deixando rastro de esperança por onde eu passar, porque se a vida me ensinou algo, foi isso. A dor pode até mudar nossa história, mas o amor tem o poder de reescrevê-la. Se você chegou até aqui, lendo cada pedaço dessa história, eu te agradeço, porque cada palavra minha só encontra sentido quando encontra um coração disposto a escutar. Hoje, aos 66 anos, sou mais do que aquela mulher que foi abusada aos 59 e engravidou do ex-marido. Sou mais do que a mãe tardia do Josué. Sou mais do que a avó que virou manchete ou boato. Eu sou uma história viva, uma carta aberta que a vida escreveu com dor, mas finalizou com coragem. Josué está crescendo, forte, cheio de sonhos. Diz que quer ser veterinário porque ama cuidar de bicho. Às vezes diz que quer ser professor. Em outras, desenha robôs e fala em ser inventor. E eu escuto tudo com a alma sorrindo. O que você quiser ser, meu filho, vai ser bonito, porque vai ser seu. Ele não sabe dos detalhes do que passei. Ainda não. Mas sabe que é amado, que nasceu num tempo improvável, mas foi desejado com toda a minha força. Ele sabe que tem uma mãe que não mede amor por idade, e sim por presença. A carta que escrevi para ele está bem guardada, no fundo da minha gaveta, entre os lençóis que só uso quando vem visita. Um dia, quando ele tiver coração de adulto, vai ler. E espero vai entender tudo, sem raiva, sem vergonha, com compaixão. E se tiver alguma dúvida, espero que ele me procure com olhos abertos, porque estarei aqui, mesmo com os cabelos brancos, mesmo com o corpo cansado, ainda com a voz firme para dizer: o que importa não é como você chegou, é o que você se tornou. E isso, meu filho, é motivo de orgulho. E agora, com esse último capítulo, quero deixar uma última mensagem para você, que me ouviu até o fim. Talvez você também tenha sido ferida. Talvez também carregue uma história silenciosa, uma culpa que não é sua, uma dor que ninguém viu.
Talvez tenha um passado que ainda assombra suas noites. Mas eu te digo, você não está sozinha. Se essa história serviu para que você, mesmo em silêncio, sentisse que ainda existe esperança, então já valeu. Porque cada lágrima que eu derramei, cada humilhação que enfrentei, cada julgamento que suportei, encontrou sentido ao virar palavra. E agora talvez possa virar cura para alguém. E se você quiser, me escreva, compartilha, sua carta também. Aqui no Cartas de uma Vovó, toda história é sagrada, toda dor tem espaço, toda mulher tem voz. A gente cura o mundo assim. Uma carta por vez. Obrigada por ter caminhado comigo. Se essa história tocou você, comente aqui embaixo. Eu te ouvi, Vovó Teresa. E conta de que cidade está assistindo. Compartilhe com alguém que precise de força e esperança. Vamos espalhar essas cartas como sementes de cura.